Olá, eu sou o Tenente Cledson e o assunto da nossa aula de hoje será conjunto dos números complexos. Então vamos lá dar início na nossa aula de hoje, números complexos, forma algébrica. Então até a nossa última aula, que foi posições relativas entre circunferência, o conjunto numérico que vocês utilizavam era o conjunto dos números reais. Mas agora vocês vão ver um conjunto novo, que é o conjunto dos números complexos. Então, na matemática, tudo surge de uma necessidade. Então, o conjunto dos números complexos surgiu da necessidade de resolver equações do segundo e terceiro grau, onde aparecia uma raiz de índice par, onde o radicando era negativo. Professor, não estou entendendo nada. Por exemplo, você sabe quanto é que é raiz quadrada de 4? A raiz quadrada de 4 é 2, pois 2 ao quadrado é igual a 4. Mas se eu perguntar quanto é que é a raiz quadrada de menos 4, você vai me falar que é menos 2? Não, porque menos 2 ao quadrado vai dar 4. Então a raiz quadrada de menos 4 não está no campo dos números reais. Então teve uma necessidade de criar um outro conjunto numérico. E esse conjunto ele recebe o nome de conjunto dos números complexos. Vamos representar tudo isso que eu falei através de um exercício simples aqui. Ó. Eu quero determinar as raízes da equação do segundo grau, x ao quadrado menos 10x mais 40 igual a zero. Então, nós aprendemos a resolver a equação do segundo grau lá no nono ano do ensino fundamental. Então, primeiro passo, você calcula o discriminante. Segundo passo, você calcula o Bhaskara, né? Que é a fórmula de Bhaskara. Quando o discriminante for positivo, você vai ter duas soluções reais distintas. Quando o discriminante for negativo, ou seja, nulo, você vai ter duas soluções reais iguais. E quando o discriminante for negativo, lá no nono ano você falava o seguinte: não existe solução real. Mas vocês estão agora no terceiro ano. Então, quando o discriminante for negativo, vai ter solução? Vai ter solução, mas não vai ser nos números reais. Vai ser no conjunto dos números complexos. Observe. Então, o primeiro passo é você determinar quem é A, quem é B e quem é C. Então, o A é o coeficiente de x ao quadrado. Não aparece, mas é 1. Aqui tem 1 ao lado do x ao quadrado. O B é o coeficiente de x. Então, vai ser menos 10. E o C é o termo independente. C vai ser igual a 40. Então, uma vez que você já determinou quem é A, quem é B e quem é C, você agora vai utilizar a fórmula do discriminante para verificar se ele é maior que zero, se ele é igual a zero ou se ele é menor que zero. Então, para quem não lembra, o discriminante ele é dado por essa fórmula. Delta vai ser igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então, delta, que é o discriminante, vai ser igual a quem é o B? O B vale menos 10. Então, fica menos 10 ao quadrado menos 4 vezes A, o A vale 1, vezes o C, que vale 40. Então, resolvendo essas contas, você vai ter que menos 10 ao quadrado é 100, menos 4 vezes 1 vezes 40 vai dar 160. Então, o discriminante vai ser igual a 100 menos 160 é menos 60. Se fosse lá no ensino fundamental, no nono ano, você ia parar aqui. Você ia falar, não existe solução nos números reais. Ou não existe raízes reais, tá? Ficaria mais fácil. Mas como eu falei, nós estamos no terceiro ano. Então, a gente vai continuar agora essa continha. Então, uma vez que você encontrou já o discriminante, vamos utilizar a fórmula de Bhaskara para resolver essa equação. Então, a fórmula de Bhaskara vai ser igual a x igual a menos b mais ou menos a raiz quadrada de delta dividido por 2a. Para quem não lembra da fórmula. Então, x vai ser igual a menos, quanto é que vale o b? Menos 10. Então, fica menos 10 mais ou menos a raiz quadrada de delta, que eu acabei de encontrar que é menos 60, dividido por 2 vezes 1. Essa aqui que era a dificuldade na época. Os matemáticos de antigamente não sabiam resolver raiz quadrada de menos 60. Então vamos lá. Ó. Então x vai ser igual.
Vou fazer o jogo do sinal. Menos vezes menos vai dar mais. Então fica 10 mais ou menos. Por enquanto eu não sei quanto é que é a raiz quadrada de menos 60, mas eu posso reescrever esse menos 60. Então, o menos 60 eu posso reescrever como sendo 60 vezes menos 1. Tá? Não altera nada. Tudo isso dividido por 2, porque 2 vezes 1 é 2. Então, vamos lá, continuar para cá. Então, x vai ser igual. Fica 10, mais ou menos. Vou usar a propriedade da radiciação. Esse raiz quadrada de 60 vezes menos 1, eu posso reescrever como sendo raiz quadrada de 60 vezes raiz quadrada de menos 1. Usando a propriedade da radiciação. O produto das raízes é igual à raiz do produto. Tudo isso dividido por 2. Então, eu vou simplificar essa raiz quadrada de 60. X vai ser igual a 10, mais ou menos. A raiz quadrada de 60 na forma fatorada é 2 raiz quadrada de 15. Vezes raiz quadrada de menos 1. Tudo isso dividido por 2. Então, observe o seguinte, ó, no numerador, eu tenho dois termos aqui, ó, o 10 e o 2 raiz de 15 raiz de menos 1. Então, ó, eu posso dividir 10 por 2 e posso dividir 2 por 2. Então, dividindo, você vai ter que x vai ser igual a 10 dividido por 2, 5, mais ou menos. 2 raiz de 15 vezes raiz de menos 1 dividido por 2, vai dar raiz de 15 vezes raiz de menos 1. Então, uma vez que a gente chegava aqui nesse estágio aqui, vamos chamar de estágio, eu já poderia encontrar quem é x1 e quem é x2. Então, o x1, eu vou esquecer esse sinal negativo. Então, x1 vai ser igual a 5 mais raiz quadrada de 15 vezes raiz quadrada de menos 1. Isso aqui seria meu x1. O x2, eu esqueço esse sinal positivo. Então, ficaria 5 menos raiz quadrada de 15 vezes raiz quadrada de menos 1. Então, aqui já era a solução dessa equação. Se você pegar 5 mais raiz de 15 vezes raiz de menos 1 e substituir, você vai ter 0 igual a 0. De forma análoga, se substituir esse valor, vai ter 0 igual a 0. Mas só que esse menos 1, ele intrigava os matemáticos de antigamente, né? Quanto é que é raiz quadrada de menos 1? Então, eles resolveram criar uma unidade imaginária. Eles falaram o seguinte, ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou falar que raiz quadrada de menos 1 vai ser igual a i, onde esse i aí é a unidade imaginária. Mas só é verdade se, somente se, o menos 1 for igual a i ao quadrado. Guarda isso aqui. De fato, né, se você levar ao quadrado esse membro e levar ao quadrado esse membro, você vai ter essa igualdade aqui. Então, agora surgiu um novo elemento para vocês. Ó. Raiz quadrada de menos 1 vai ser quem? Vai ser i. Então, eu posso reescrever esse meu x1. Então, reescrevendo o x1 aqui, vamos voltar aqui. Então, reescrevendo o x1, vou ter o seguinte, ó, x1 vai ser igual a 5 mais raiz quadrada de 15, mas quem é raiz quadrada de menos 1? É o i. Opa! Então, x1 é 5 mais raiz quadrada de 15i. E o x2 vai ser igual a 5 menos raiz quadrada de 15i. Então, observe que essas duas soluções da equação do segundo grau são soluções complexas, não são soluções reais. Porque nos números reais não existe nenhum número real escrito dessa forma aqui. Então, uma vez que você já tem essa noção intuitiva do que é um número complexo, agora fica fácil você determinar raiz quadrada ou raiz de índice par de número negativo. Ó. Por exemplo, quanto é que é a raiz quadrada de menos 4? Ah, professor, é menos 2. Não é menos 2. Porque se você pegar menos 2 e elevar ao quadrado, vai dar 4, não vai dar menos 4. Então, de forma análoga, ó, esse menos 4 você pode reescrever. Ó. Ficaria raiz quadrada de 4 vezes menos 1.
Usando a propriedade da radiciação, isso aqui é raiz quadrada de 4 vezes raiz quadrada de menos 1. A raiz quadrada de 4, você sabe, é 2. A raiz quadrada de menos 1, por definição, é i. Então, vai ser i. Então, raiz quadrada de menos 4 é igual a 2i. De forma análoga, ó, sem fazer cálculo de forma direta agora, quanto é que seria a raiz quadrada de menos 36? Vai ser 6? Não, vai ser 6i. Ó. Mais um exemplo, para fixar melhor. Quanto é que é a raiz quadrada de menos 100? Vai ser igual a quanto? 10i. E assim a gente vai, correto? Então, através desse pequeno probleminha aqui, a gente viu como é que pode se comportar um número complexo. Então, observe que um número complexo ele vai ser representado pela letra Z. Então, Z vai ser igual a A mais BI. Então, todo número que eu posso escrever dessa forma, ele é um número complexo. Número complexo. E eu vou representar pelo seguinte símbolo. É um C maiúsculo e um corte. Apareceu esse símbolo, você já sabe que é um número complexo. Onde esse A, ele vai ser, o A vai ser a parte real. E o B, não é BI, é apenas o B, vai ser a parte imaginária. É por isso que tem esse I ao lado dele. Parte imaginária. Mas só que o número complexo, ele pode ser real ou ele pode ser um número imaginário puro, correto? Então, resumindo o que eu falei aqui, ó, eu posso dizer o seguinte, eu posso dizer que todo número escrito da forma Z igual a A mais BI, ele vai ser um número complexo, né? Onde, vou escrever assim, ó, onde o A, ele vai ser a parte real do número complexo, parte real de Z. Ó. E o B vai ser a parte imaginária de Z, correto? Então vamos olhar algumas situações. Ó, se eu tenho o seguinte, ó, se o A, que é a minha parte real, for igual a zero e o meu B for diferente de zero, eu vou ter um número complexo? Vou ter um número complexo, mas só que o A é igual a zero. Então, o meu Z aqui ele vai ser escrito da seguinte forma. Ó. O Z vai ser igual a BI. Então, toda vez que ele é igual a BI, você vai ter um imaginário puro. Imaginário puro. É um número complexo? É, mas só que ele tem um nome especial. Imaginário puro. Mas, vamos ver outro exemplo aqui. Outro exemplo, outra situação. Ó, se o seu A for diferente de zero, vamos colocar assim, e o B for igual a zero, você vai ter um número complexo. Vai ser Z igual a A. E ele vai ser um número real. Lembrando que todo número real é número complexo, mas nem todo número complexo é um número real. Por exemplo, aqui o imaginário puro, ele é um número complexo, mas só que ele não é um número real. Outra situação, ó, quando A e B forem nulos. Ó. Se o A for igual a zero e o B for igual a zero. Lembrando que o A é a parte real e o B é a parte imaginária. Então, o número complexo ele vai ser Z igual a zero. E ele também vai ser um número real. Se ele é real, consequentemente ele é complexo. E a quarta situação ó, é quando o A e o B forem diferentes de zero. O A é diferente de zero e B diferente de zero. Quando isso ocorrer, você vai ter que o Z vai ser igual a A mais BI, que ele vai ser um número complexo. Então, essa forma aqui que eu escrevo o número complexo, ele recebe o nome, é a forma algébrica dos números complexos aqui, ó.
forma algébrica. Então vamos lá. Então você olhou para um número complexo e viu que ele é dessa forma aqui, ó, z igual a A mais BI, você já sabe que ele está na sua forma algébrica. Lembrando que A é a parte real, B é a parte imaginária. Então vamos ver algumas operações envolvendo números complexos. Então vamos lá. Operações com números complexos. Então seja Z1 igual a A mais BI e Z2 igual a C mais DI são válidas as seguintes operações em C. Lembrando que esse C aqui é o conjunto dos números complexos. Então, a primeira operação é a igualdade em C. Como é que eu faço a igualdade em dois números complexos? Então vamos lá. Eu quero fazer quem é Z1 igual a Z2. Isso é possível se somente se, ó, você tem A mais BI tem que ser igual a C mais DI. Aí como é que eu faço a igualdade entre dois números complexos? Então, Z1 vai ser igual a Z2 se somente se, ó, a parte real do Z1 for igual à parte real do Z2, né? E a parte imaginária do Z1 for igual à parte imaginária do Z2. Então, de forma resumida, a igualdade de números complexos vai ser a seguinte: você vai pegar a parte real do primeiro número e igualar com a parte real do segundo número complexo. E a parte imaginária do primeiro número complexo com a parte imaginária do segundo número complexo. Correto? Operação de adição. Eu quero fazer quanto é que é Z1 mais Z2. Então, vamos lá. O Z1, ele é A mais BI, mais o Z2 é C mais DI. Então, como é que a gente soma números complexos? Você sabe somar números reais, números inteiros, números racionais, mas como é que eu somo números complexos? De forma bem simples, você vai pegar a parte real de um, somar com a parte real do outro. Então, fica A mais C, mais a parte imaginária de 1, que é do Z1, somar com a parte imaginária do Z2 e vai colocar o I aqui, ó. Então, observe que a soma de dois números complexos é um número complexo. Então, multiplicação em C. Como é que eu multiplico dois números complexos? Eu quero fazer quem é Z1 vezes Z2. Vamos lá. Lembrando que o Z1 é A mais BI vezes o Z2, que é C mais DI. Então, você tem A mais BI vezes C mais DI. Ah, professor, então o senhor falou que na adição de números complexos, eu sou um parte real com parte real, parte imaginária com parte imaginária. Então, na multiplicação, eu vou fazer assim, multiplico parte real com parte real e parte imaginária com parte imaginária? Não, né? Porque aqui você vai ter que fazer a propriedade distributiva. Lembrando que o que eu fiz na adição vale para a subtração de números complexos. Então, vamos lá fazer a distributiva. A vezes C vai ficar AC. A vezes DI vai ficar ADI. Então, mais ADI. BI vezes C fica CDI. C vezes BI fica mais C vezes BI. Mais BI vezes DI, ó, fica B vezes D, fica BD. I vezes I fica quanto? I ao quadrado. Mas só que a gente viu no primeiro exemplo que I ao quadrado é igual a quanto? É igual a menos 1. Então, guarda isso aqui, ó. Então, você vai ter AC mais ADI mais CBI mais BD vezes I ao quadrado. Mas quem é o quadrado? Menos 1. Então, você já sabe que esse termo aqui vai ficar negativo, porque mais vezes menos é
menos. Então, vou agrupar. Ó. Então, você vai ter AC mais, na verdade é menos, né? Vai ficar negativo. AC menos BD menos BD mais AD mais CBI. Então você observa que a multiplicação entre dois números complexos também é um número complexo. Mas só que eu não vou multiplicar parte real com parte real, nem parte imaginária com parte imaginária. Eu vou ter que fazer a distributiva e você vai ter que chegar nessa fórmula aqui, ó. Fica AC menos BD mais ADI, né? Mais CBI, porque esse aqui está em evidência. Agora a próxima operação não vai ser a divisão. Porque para eu falar de divisão, eu tenho que saber uma coisinha antes. Tenho que saber como encontrar o conjugado de um número complexo. Então, para você encontrar o conjugado de um número complexo, é bem simples. Ó, vamos supor que você tem aqui um número complexo do tipo z igual a a mais bi. Então, o conjugado desse número complexo eu vou representar pelo símbolo z barra. Então, para você determinar o conjugado de um número complexo, basta você mudar o sinal da parte imaginária. Então, a parte imaginária aqui é B, ele é positivo. Logo, o conjugado de A mais BI vai ser A menos BI. Professor, ainda não entendi. Vamos pegar aqui alguns exemplos. Ó. É bem simples. Você tem aqui exemplo A. Você tem um número complexo Z igual a 3 mais 4i. Eu quero encontrar o conjugado desse número complexo. Então, o conjugado representa por sendo Z barra. Então, eu olho para a parte imaginária e mudo o sinal. Se for positivo, fica negativo. Se for negativo, fica positivo. Então, quem é a parte imaginária? 4. Não é 4i, não. É 4i. É só para indicar que é a parte imaginária. Então, eu vou trocar o sinal do 4. Se é positivo, fica negativo. Então, o conjugado de Z igual a 3 mais 4i é Z barra igual a 3 menos 4i. Você só tem que tomar cuidado que nem sempre a parte real vem na frente. Ó. O exemplo B. Ó. Se eu tenho aqui um número complexo W igual a menos 2i mais 7. Eu quero encontrar o conjugado desse número complexo. Então vai ser W barra. Eu vou trocar só o sinal da parte imaginária. Quem é a parte imaginária? É o 7? Não, é o menos 2, ó, porque está acompanhando de i. Então, se é menos 2, vai ficar o oposto, é 2. Então, o conjugado desse número complexo W vai ser 2i mais 7. Então, para determinar o conjugado de um número complexo, basta você mudar o sinal da parte imaginária. Então, uma vez que já sabemos encontrar o conjugado de um número complexo, agora vamos partir para a operação divisão entre números complexos. Eu quero fazer quem é Z1 dividido por Z2. Então, vamos lá. O Z1 é o A mais BI. E o Z2 vai ser o C mais DI. Então, para você fazer a divisão entre dois números complexos, você não vai dividir a parte real pela parte real e a parte imaginária pela parte imaginária. Está errado, não faça isso. Então, para você utilizar a divisão, para você resolver uma divisão, você vai ter que usar o conjugado. Então, você vai multiplicar e dividir essa divisão pelo conjugado do numerador. Então, qual o conjugado de C mais DI? C menos DI. Ó. Então, vai multiplicar por C menos DI em cima e embaixo. Ó. C menos DI. Observe que uma vez que eu faço isso, eu não altero, porque isso aqui vai dar 1. E 1 é elemento neutro, né? Então, vamos lá. Você já sabe multiplicar números complexos. Então, vamos lá. Multiplicar. Ó. Vai ficar A vezes C, AC. A vezes menos DI fica menos ADI. B vezes C vai ficar mais. BI vezes C vai ficar BCI. E BI vezes menos DI vai ficar menos BDI ao quadrado. Porque você vai multiplicar I vezes I. Dividido.
Professor, embaixo eu vou fazer a mesma coisa, só se você quiser. Você observa que embaixo você tem um produto notável, o produto da soma pela diferença de dois termos. Então você vai elevar o primeiro termo ao quadrado, que é o c, então ficaria c ao quadrado, menos o quadrado do segundo termo, fica d i ao quadrado. Agora note o seguinte, ó, você tem que prestar atenção que esse i ao quadrado aqui, ó, ele vale quanto? Ele vale menos 1. Correto? Não esqueça disso. Então, resolvendo aí, ó, isso aqui vai ser igual. Vou ajeitar. Vai ficar, ó, AC. Ó, como aqui é menos 1, vai ficar menos BD vezes menos 1. Vai ficar positivo. Então, fica AC mais BD. Guarda aí. Mais. Vou agrupar aqui o que tiver parte imaginária. Então, vai ficar BC menos ADI. Embaixo, você vai ter C ao quadrado. Observe que aqui você vai ter menos D ao quadrado I ao quadrado. Ó, mas de novo apareceu o I ao quadrado. Ó. Esse I ao quadrado vai ser quanto? Vai ser menos 1. Então aqui embaixo fica positivo. Logo, você vai ter que a divisão de Z1 por Z2 vai ser igual a AC mais BD mais BC menos DA, ou AD é a mesma coisa, vezes I, dividido por C ao quadrado mais D ao quadrado. Para quem gosta de fórmula, essa aqui é a fórmula da divisão entre dois números complexos. Para quem não gosta de fórmula, faz direto, né? Pega, multiplica e divide pelo conjugado do denominador e resolve. Lembrando que I ao quadrado vai ser sempre igual a menos 1. Então, a próxima operação é potência de I. Ó. Como calcular a potência de I? Como calcular uma potência de números complexos quando a base for a unidade imaginária? Então, a primeira coisa que você tem que lembrar é que I ao quadrado vai ser igual a menos 1. Isso aqui você tem que lembrar. Então, vamos começar. Ó. Quanto é que vale I elevado a zero? Então, qualquer número elevado a zero vai ser igual a 1, com exceção do próprio zero, né, que é indeterminado. Então, I elevado a zero é igual a 1. Quanto é que é I elevado a 1? Qualquer número elevado a 1 é igual ao próprio número. Então, I elevado a 1 vai ser igual a quanto? I. Quanto é que é I elevado ao quadrado? Por definição, I ao quadrado é igual a quanto? Menos 1. E quanto é que é I a terceira? Professor, não sei quanto é que é a terceira. Mas só que esse I a terceira você pode reescrever. Ó. Esse I a terceira é a mesma coisa que I ao quadrado vezes I. É só lembrar a propriedade lá da potenciação. Mas só que I ao quadrado vale quanto? Menos 1. Então fica menos 1 vezes I, que vai ser igual a quanto? Menos I. Então você vai observar o seguinte, que toda vez que você estiver fazendo potência de I, onde a base vai ser o imaginário, você vai ter apenas 4 possíveis soluções. Ou vai ser 1 resultado, ou vai ser I, ou vai ser menos 1, ou vai ser menos I. São as 4 possibilidades de resposta que você tem. Será que é verdade? Vamos lá. Ó. Se eu quisesse calcular quanto é que é I a quarta, você vai ver que vai voltar para o ciclo. Esse I a quarta eu não sei quanto é que é, mas só que I a quarta eu posso escrever como sendo I ao quadrado vezes I ao quadrado. Mas só que I ao quadrado vale menos 1. Então, menos 1 vezes menos 1, que é igual a quanto? 1. Observe que está voltando aqui. Ó. Então, quer dizer que se eu fizer I a quinta vai ser I. I a quinta vai ser I. Sim, vamos ver. Ó. Esse I a quinta eu posso escrever como sendo I ao quadrado vezes I a terceira, que é igual. Quem é I ao quadrado? Menos 1. Quem é a terceira? Eu já sei. I a terceira vale menos I. Então, vezes menos I. Menos 1 vezes menos I dá quanto? Daí, ó. Observe que está voltando. Ó. Então, se eu fizer I a sexta, vai dar quanto? Se eu fizer o I a sexta, vai ser igual. Ó. Esse I a sexta eu posso escrever como sendo I a terceira vezes I a terceira.
Mas só quem aí é a terceira? Menos i. Então vai ficar menos i vezes menos i. Vai dar igual a quanto? Menos i vezes menos i vai dar i elevado ao quadrado. Mas quem aí é o quadrado? Menos 1. Correto? E assim sucessivamente. Ah, professor, entendi. Professor, mas se eu tivesse um número muito grande, ó. Se eu quisesse encontrar quem é i elevado a 1000, eu vou ter que fazer 1i menos 1 menos i. 1i menos 1 menos i até chegar em i elevado a 1000? Não. O que você vai fazer? Ó? Você vai pegar esse expoente, que é o 1000, você vai dividir por 4. Por que por 4? Porque são as 4 possíveis soluções que você tem de potência de i. Então, ó, 1000 dividido por 4 vai ser 250. 250 vezes 4 vai dar 1000, o resto é zero. Então, esse seu resto aqui vai ser o seu novo expoente. Então, i elevado a 1000 é igual a i elevado a zero. Mas quanto é que é i elevado a zero? É 1, correto? Tá aí, ó. Professor, mas aí, e se eu tivesse i elevado a 324, um exemplo, quanto é que é? De forma análoga, você vai pegar 324 e vai dividir por 4. Vamos lá, ó. 32 dividido por 4 vai dar quanto? Então você observa que 32 dividido por 4 vai dar 8, correto? 8 vezes 4, 32, sobra 0. Aí abaixo o 4. 4 dividido por 4 vai dar 1, o resto é 0. Observe que também deu resto 0. Então, i elevado a 324 vai ser igual a quanto? Vai ser i elevado a 0, que é igual a quanto? 1. Ah, quer dizer que sempre vai dar resto 0? Não. Se a divisão não for exata, o resto vai ser diferente de 0. Mas vai ser uma potência que você vai saber descobrir. Ou vai ser 0, ou vai ser 1, ou vai ser 2, ou vai ser 3 o resto. Aí fica mais fácil de descobrir. Entenderam, pessoal? Então, na nossa próxima videoaula, eu vou fazer só exercícios envolvendo tudo isso que eu expliquei aqui para vocês. Adição, subtração, multiplicação, divisão, potência de i, conjugar de um número complexo. Então, lembrando que a nossa aula ela é virtual, mas você tem que estudar, correto? Então, a nossa avaliação parcial vai ser dia 22, segunda-feira. Então, ela vai ser composta de 7 itens, valendo 9 pontos. O outro ponto vai ser participação em chat, participação de exercício. Eu consigo ver quem está vendo os vídeos, quem pega a lista de exercício, entendeu? Então, chegamos ao final de mais uma videoaula. Acesse sempre o aba do Colégio Militar para outros conteúdos. Até a próxima aula, se Deus quiser.